Hare Krishna, Haribolo. Acredito que estamos ao vivo. Nós vamos fazer uma breve meditação hoje na Srimad Bhagavatam 38, Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, verso de número 13. Haribo! Vamos confirmar aqui se estamos ao vivo. Tadã! Facebook da ISCOM Rio de Janeiro. Sim, parece que estamos ao vivo no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro para leitura e meditação do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28, verso de número 13. Haridarshana, Super Prabhu, reverências, nosso Siksha Guru transcendental. Haridarshana, Super que ótimo, Prabhu, muito obrigado, Prabhu. Nosso Siksha Guru transcendental. Super que ótimo, muito obrigado. Som e imagem bons, então, uma graça de Srila Prabhupada, nessa manhã de domingo, dia 25 de dezembro, dia do aparecimento de Jesus Cristo. Tenho certeza que muitas famílias comemoraram e brindaram aí essa data importante como Srila Prabhupada nos ensinou, Shakti-avesha Avatara. E hoje, então, com nossos corações alegres, porque Krishna nos deu a oportunidade de mais um dia estarmos aqui na Associação Benéfica dos Devotos e das Devotas, nós vamos honrar esse privilégio de sermos devotos e devotas de Krishna, e de sermos discípulos e discípulas de sua divina graça, Srila Prabhupada. Eu não tenho a capacidade de fazer um mini kirtan transcendental como o nosso prezadíssimo irmão Haridarshana, mas vamos cantar para Prabhupada. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Jayo Giri Varadari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giri Varadari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana,
Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Munatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Makyana Dimirandasya Gyanana Jana Shalakaya Chaksur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais humildes e sinceras reverências. Ri Krishna Karuna Shindu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Cantarada Canta Namostute. Ó meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço-lhe minhas sinceras e humildes reverências. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrashabhanu Shuti Devi Pranamami Haripriye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra ouro derretido. Rainha de Vrindavana, filha de Vrishabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachadeshatarine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prestaya Hridrananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Saraprasharine Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye
Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer reverências à personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. E como sempre diz nosso irmão Prabhu Paravyoma, a Srila Prabhupada, o propagador. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, nós vamos ao nosso verso transcendental de hoje. Estamos aqui no Srimad Bhagavatam, Canto 3, capítulo 28, instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. O canto 3 é o status quo e o verso de hoje é o verso de número 13. Hare Krishna, dando aqui as nossas reverências a Elias Pereira dos Santos, a Anabela Oliveira, Hare Krishna, nosso Otávio Daniel, Hare Krishna, sempre presente, a Siksha Guru Haridarshana Dasa, minhas reverências, a todos quantos estão entrando, assistindo, e irão assistir aí no decorrer do milênio as aulas da ISKCON Rio de Janeiro, canal que faz a leitura e a explicação do Srimad Bhagavatam todas as manhãs do ano, às 8 horas da manhã. Sem mais delongas, Srimad Bhagavatam 3, 28, 13. Prashanavadanam Bojam Padma Garbaranukeshanam Nilotpaladala Shanka Chakra Gadadaram. Prashanavadanam Bojam Padma Garbarunekshasanam Nilotpaladala Shankha Chakra Gadadaram. Prashana, alegre, Vadana, semblante, Ambojam, semelhante a lótus, Padma Garba, o interior do lótus, Aruna, rosado, Ikshasanan, com olhos, Nila Utpala, lótus azul, Dala, pétalas, Shaman, escuro, Shanka, búzio, Chakra, disco, Gadá, massa, Dharam, portanto. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada que já eu ouvi daqui, ó, pela internet o Jai que vocês disseram aí. Srila Prabhupada que Jai. A suprema personalidade de Deus possui um semblante alegre, semelhante ao lótus. Olhos rosados como o interior do lótus, corpo escuro
como as pétalas do lótus azul. Ele está portando búzio, disco, massa em 3 de suas mãos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Recomenda-se aqui, decisivamente, que concentremos a nossa mente na forma do Senhor Vishnu. Há 12 diferentes de formas de Vishnu, que são descritas nos ensinamentos do Senhor Chaitanya. Não é possível concentrar a mente em algo vazio ou impessoal. Deve-se fixar a mente na forma pessoal do Senhor, cuja atitude é alegre, como se descreve nesse verso. Bhagavad Gita declara que a meditação nos aspectos impessoais ou vazios é incômoda para o meditador. Aqueles que se vinculam aos aspectos impessoais ou vazios da meditação são obrigados a submeter-se a um processo difícil, porque não estamos acostumados a concentrar a nossa mente em algo impessoal. Na realidade, tal concentração nem mesmo é possível. Bhagavad Gita também confirma que devemos concentrar nossa mente na personalidade de Deus. Ora, a cor da personalidade de Deus, Krishna, é descrita aqui como Nilotpaladala. Nilotpaladala, significando que é como a cor de uma flor de lótus com pétalas azuis e brancas. As pessoas sempre perguntam por que Krishna é azul. A cor do Senhor não foi imaginada por um artista, ela é descrita em escrituras autênticas. Também na Brahma Samhita, a cor do corpo de Krishna é comparada à cor de uma nuvem azulada. A cor do Senhor não é imaginação poética. Há descrições autorizadas na Brahma Samhita, no Srimad Bhagavatam, na Bhagavad Gita, em muitos Puranas a respeito do corpo do Senhor, suas armas e todas as suas parafernálias. A aparência do Senhor é descrita aqui como Padma Garbharunekshasanam. Padma Garbharunekshasanam. Seus olhos se assemelham ao interior da flor de lótus e em suas 4 mãos ele porta símbolos: búzio, disco, massa, lótus. A suprema personalidade de Deus possui um semblante alegre, semelhante ao lótus, e com olhos rosados como o interior do lótus, corpo escuro, como pétalas do lótus azul. Ele porta búzio, disco, massa em 3 de suas mãos e um lótus também. Om Gyana Timirandasya Gyanana Jana Shalakaya Chakshur Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Pois bem, instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. Não poderíamos estar recebendo instruções
tão fidedignas, tão avançadas e nectárias, de outrem a não ser da suprema personalidade de Deus. Capítulo 28, sobre as instruções de Kapila Deva, sobre a execução do serviço devocional, está sendo ministrada a sua discípula e mãe terrena, Devahuti. A personalidade de Deus disse: minha querida mãe, ó filha do rei, eu vou te explicar agora o sistema do yoga. Kapila Deva diz que o objetivo é concentrar a mente. Ele diz para Devahuti: pratique esse sistema, porque será possível tornar-se também jubiloso e avançar progressivamente rumo ao caminho da verdade absoluta. Ele vai narrando no início do capítulo os deveres prescritos, como devem ser executados, e também como devemos evitar os deveres que não nos são atribuídos. Yamas e niyamas. Concentrar-se naquilo que é importante para o nosso avanço espiritual é a vida e a obra de Srila Prabhupada. Eu estou vendo aqui em cima na minha singela biblioteca o Néctar da Devoção. O Néctar da Devoção, escrito em letras douradas, com fundo azul da cor de Krishna, com o símbolo da BBT. E nós conseguimos enxergar o amor de Srila Prabhupada por nós nas suas instruções. Ele mesmo disse que ele estaria vivo, ele estaria presente nos seus livros, que era para os devotos não ficarem chorando a sua ausência física, porque ele nunca estaria longe de nós, ele estaria sim perto, vivo, nos ensinando todos os dias, assim como estamos agora vendo o significado de Srila Prabhupada no Srimad Bhagavatam. Contentar-se com aquilo que obtiveram pela graça do Senhor e adorar os pés de lótus de um mestre espiritual. E ele vai discorrendo Kapila para a sua mamãe, Devahuti, parar de executar práticas religiosas convencionais e deixar-se atrair por aquelas que levem à salvação. Deus, Shri Krishna, ele tem imenso desejo, alegria e missão em fazer com que a nossa mente, iludida pela energia material, se liberte e atinja uma consciência transcendental, além dos 3 modos da natureza material, para que a nossa alma, que por uma desventura nossa acabou sendo condicionada nesse mundo material, ela consiga realmente brilhar neste mundo e aceitar o seu Dharma constitucional de ser uma adoradora eterna da Suprema Personalidade de Deus. Nós falamos do Natal essa semana, comemoramos ontem, e Srila Prabhupada, como eu vou mencionar mais à frente, ele nos deixou um carinho, um respeito, uma alegria em saber que no Ocidente, para uma classe de pessoas
Deus teve o cuidado de trazer alguém muito especial para também pregar Bhakti Yoga, para pregar que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e a nosso próximo como a nós mesmos. Bhagavad Gita, Arjuna recebe de Krishna exatamente o que diz esse verso. Deve-se abandonar toda sorte de crenças, de práticas que talvez melhorem a vida das pessoas. Sim, ninguém é contra que as pessoas sejam religiosas, mas devemos sempre lembrar da analogia do barquinho que leva uma pessoa até uma ilha. Podemos batizar essa ilha como a ilha da magia, a ilha da salvação. Da praia até a ilha, o mar é bravio, existem monstros, seres aquáticos, perigo, afogamento. Quem tentar atravessar esse oceano de miséria material sozinho vai se afogar. Vai ser tragado, vai ser absorvido. Mas existem vários barquinhos que saem e nos levam até uma ilha, que é o objetivo que devemos chegar. Nos levam até em segurança, uns mais, outros menos, depende da postura da lancha, do barquinho, da canoa. Algumas canoas são furadas e vão naufragar, mas o interessante é que quando você está num barco, como aqui é dito, não é? E como é dito no Bhagavad Gita, abandonar toda sorte de práticas religiosas, toda sorte de práticas filosóficas, é chegar na ilha e não ficar contemplando a ilha de dentro do barco, mas pular do seu barco e entrar no seu objetivo. É isso que as pessoas têm muita dificuldade na vida. Significa pular do barco, mesmo sem ancorá-lo na margem, é que você realmente se rendeu, que você realmente tem a convicção. Por isso o verso 3 desse capítulo, que estamos contextualizando, diz: pare de executar práticas religiosas convencionais e deixe-se atrair por aquelas que vão te levar até a ilha da salvação. Pule do seu barquinho, entre na ilha e encontre o seu Senhor. E claro, ele vai dizendo: não praticar a não violência, a veracidade. Praticar a não violência, a veracidade. Evitar roubar, contentar-se com a posse daquilo que é a sua cota, né? Abster-se da vida sexual, ou seja, dos prazeres mundanos, ser austero, limpo, estudar os Vedas, adorar a forma suprema da personalidade de Deus. Aqui ele já está dando o caminho: observar silêncio, firmeza, praticar posturas sentadas, controlar a respiração, pranayama, o próprio yoga asana, para que você consiga ser um bom aluno e ficar sentado ouvindo o mestre espiritual sem ficar tendo dor no corpo e se distraindo.
E aí ele vai dando várias dicas que já foram estudadas por nós aqui na página transcendental da ISCOM Rio de Janeiro. Controle da mente, ar vital, até que no verso de hoje, ele vai direto ao ponto. A suprema personalidade de Deus possui um semblante alegre, semelhante ao lótus, olhos rosados como o interior do lótus, corpo escuro como as pétalas do lótus azul, portando o búzio, disco, massa em 3 das suas mãos. Ou seja, em quem nós vamos investir a nossa meditação. Haribol, Srila Prabhupada Ki Jai. Hoje, amparados por toda uma metodologia e por todo um parampará vivo, vamos mergulhar nessa passagem que nos leva a entender que devemos meditar, focar, pensar, nunca esquecer, 24 horas por dia, da presença de Shri Krishna em nossas vidas. Kapila revela a forma transcendental de Krishna, a mãe de Bhahuti. Pés puros, mãos com concha, discos reluzentes como joias, semblante alegre como lótus, olhos rosados, rosto luminoso, corpo azul sombreado, pétalas de lótus azul. Uma visão sublime e nos é garantida no Srimad Bhagavata que esta imagem do Senhor, essa visão sublime não é imaginação, mas uma realização direta que vem da mente purificada daquele que é um Bhakti Yoga, chamando a nos abandonar de uma vez essa ilusão maica, a ilusão de Maya, e nos rendermos de uma vez por todas ao serviço eterno do Senhor Supremo. Se nossas almas estão condicionadas por Maya, nós devemos ouvir o esclarecimento de Srila Prabhupada. A forma de Krishna, azul como nuvem fresca, ela é eterna, espiritual, e ela refuta a visão impersonalista que nega que o divino é pessoal. Na Bhagavad Gita 12:2, ele proclama: aqueles que fixam sua mente em mim, com devoção suprema e fé inabalável, eu os considero os melhores yogis. Eu estou procurando alguém que me ensine yoga, que seja uma pessoa assim, uau, hashtag uau. Além de posturas, além de conhecimento prático, essa pessoa deve ser um melhor dos yogis. Quais são os melhores? Aqueles que têm a mente fixa no Senhor, com devoção suprema, com fé inabalável. Esse é o desejo de Prabhupada, que possamos iniciar a nossa vida espiritual com esse Darshana radiante, com Hari Darshana, o Darshana do Senhor Hari em nossos corações, em nossas mentes. Por isso,
o cuidado do Srimad Bhagavatam dizendo como ele é lindo, como ele é de uma imagem tão cativante, como ele é todo atraente, atrativo. Se expandirmos um pouco os versos de hoje, dando assim, não dando spoiler dos próximos palestrantes, mas ele vai continuar dizendo: braços longos, marcas auspiciosas, pescocinho de concha, peito com kaustuba, barriga côncava, umbigo como lótus invertido, quadris robustos, tudo espiritual, que atrai em êxtase transcendental o meditador sério. Prabhupada diz: sem bhakti a mente vagueia. Mas se você está focado no serviço devocional, você vai fixar a sua mente naturalmente nessa imagem maravilhosa, linda, transcendental, atraente, atrativa. Bhagavad Gita 11, 10 e 11 revela Vishwarupa a Arjuna. Ele diz: 1000 faces, olhos e braços divinos, ornados com joias celestiais. Mas nós estamos recebendo de Kapila uma dica, uma orientação, um ensinamento introdutório. Comece com uma forma pacífica, a forma do Srimad Bhagavatam 3, 28, 13, para daí você ascender. Imagina se você for começar a meditar no Senhor de 1000 faces, você já vai se sentir todo apavorado. Então, ele está dizendo: mamãe, querida mamãe, a senhora que agora está rendida à suprema personalidade de Deus e quer saber como fazer para prestar serviço devocional, comece assim. Medite na beleza de Vishnu. Uma forma linda, pacífica. Vishwanatha Chakravarti Thakura, em seu Charartha Darshini, ensina: medite nesses atributos pela graça devocional. Eu fiquei meditando e falei: o que é graça devocional? Graça devocional é você receber, as pessoas falam e dizem: não, porque eu estou prestando serviço. Você não está prestando serviço devocional. Sabe por que nós não prestamos serviço devocional? Porque nós não prestamos para prestar serviço devocional. O serviço devocional é uma graça que nós recebemos. É uma graça de Deus. Graças a Deus. Não é nem de Deus. Não vem de Krishna. Vem de Srimati Radharani. Srimati Radharani, ela é aquela alma transcendental que mais ama, que mais respeita, que mais tem devoção ao Senhor Krishna. Então ela tem a pureza e o poder necessário para entender: opa, olha aqui, eu estou vendo aquele devotinho, eu estou vendo aquela devotinha. E estou sentindo que ele pode ser um amante. Na verdade, ela enxerga a nossa alma e que todas as almas são amantes de Krishna, mas como estamos aqui com nossas almas condicionadas, ela fala: não, peraí, esse aí está cheio de problema,
não vai chegar assim tão fácil no meu Senhor. Então, olha só o que Vishwanatha Chakravarti Thakura fala. Sharartha Darshini. Medite nesses atributos pela graça devocional. Recebemos uma graça, porque estamos nos esforçando, estamos seguindo os princípios, estamos pensando e meditando em Krishna de várias maneiras, mesmo confusos, mesmo cheios de anartas ainda, mesmo cheios de ofensas, mas ela vê que no nosso coração há uma devoção sincera e um desejo incomensurável de alcançar a suprema personalidade de Deus. Aí ela permite, pela graça divina, que é prerrogativa dela, que prestemos serviço devocional. E assim, com a graça devocional, começamos a meditar nos atributos pessoais do Senhor e começamos a elevar o nível da nossa meditação. Bhaktivinoda Thakura, no Jaiva Dharma e Harinama Chintamani, chama Swarupa Siddhi. Servindo Krishna em Vrindavana, ele ecoa o Srimad Bhagavatam 10.3.9 e diz: a mente em Krishna dissipa a ignorância. Quando conseguimos então esse padrão, esse nível de meditação na Suprema Personalidade de Deus, tá vendo a ignorância caindo? Você começa a entender. Bhaktisiddhanta Saraswati afirma: ora, o azul de Krishna simboliza o infinito. Sadhana Bhakti, o infinito, o azul simboliza o infinito atraído por Sadhana Bhakti. Rupa Goswami, no Bhakti Rasamrita Sindhu e no Upadeshamrita, guia-nos, medite aos pés. Medite dos pés à face, aceitando as instruções Vaishnavas. Não é assim, você vai compreendendo a glória do Senhor lentamente. Enquanto você não entender a glória dos pés de lota do Senhor, nem tire os seus olhos dos pezinhos dele. Não devemos chegar e já olhar direto para os olhos de Krishna. Quem somos nós? Que falta de respeito, que falta de etiqueta, que falta de sabedoria é essa? Sabe? É como você começar lentamente a desfrutar dessa meditação. Quando as pessoas gostam muito de comer alguma coisa saborosa e tem ali um respeito por aquele momento, ela não chega e põe tudo na boca, enche a boca e sai mastigando, falando de boca aberta. Ela respeita o momento da praçada e ela vai degustando as comidinhas devagarinho, com todo um processo. E que, na verdade, eu ia dar um exemplo aqui de uma pessoa mais fofinha, mas acho que não é interessante. Vamos continuar aqui focados na espiritualidade. Medite dos pés até a face. São instruções Vaishnavas. Aceite-as.
Ah, eu cheguei no templo, nossa, Krishna é o máximo. Eu nem sou iniciado ainda, eu quero ser pujari. Vou lá trocar uma ideia com Krishna dentro do altar. Não vai, calma. Comece a meditar nos pés para chegar aos olhos. Comece varrendo o pátio do templo. Nem se digna a varrer o chão do templo do Senhor, mas fala assim, ó, tem aquele pátio lá fora, posso ajudar a varrer? Aceite as instruções dos Vaishnavas, como diz meu guru Deva Chandramukha Swami Maharaj. Cola nos devotos. As pessoas já passaram porque nós estamos passando agora. E a melhor maneira é que eles nos ensinem. Vai galgando, passo a passo. O 3:28:22 adiciona ornamentos e guirlanda silvestre. O 3:28:33 vai dizer: mente controlada pelo yoga atinge o Supremo. Bhagavad Gita 4:11 declara: como me abordam, assim retribuo. Todos seguem o meu caminho. Bhagavad Gita 7:7. Nada supera a minha pessoa, tudo repousa em mim. Bhagavad Gita 9:34 exorta: abandone toda sorte de dharmas. Tome a mim como refúgio que eu vou libertá-lo. Bhagavad Gita 12:5 para quem me adora com mente fixa, eu torno o caminho fácil. Ai, tá difícil, não tá conseguindo. Calma, faça o que é para fazer. Aceite as instruções dos Vaishnavas. Fixe tua mente em mim, serás meu. Ele diz no 18:65. Prabhupada recomenda 16 voltas do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, todo santo dia. Kirtan. Meditação nos versos do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam. A princípio, para ir purificando, para que possamos atingir um grau de samadhi devocional. Olha, eu estou fazendo da melhor maneira que posso tudo que me foi recomendado e estou feliz, contente, absorto nas minhas dificuldades, superando-as com amor e devoção, sem pressa. Sem pressa. Olha como ele vem ensinando sua mãe Devahuti. Faça uma recapitulação. Ora, se nós estamos aqui no capítulo 28, e nesse capítulo está escrito instruções sobre a execução do serviço devocional, e você está querendo prestar serviço devocional puro, mas ainda não consegue, você tem que se debruçar sobre esse capítulo. Começa a ler de novo, verso e significado, verso, significado, vai lá para trás, volta lá, porque, poxa, Krishna veio, encarnou como Kapila, para simplesmente chegar um momento quando sua mãe Devahuti já está totalmente absorta e rendida aos seus pés de lótus como uma verdadeira discípula, e ele traça, transmite, transborda esse diálogo transcendental, ensinando-a e deixando-a
através de suas perguntas transcendentais. Então, incorpore o espírito de Devahuti como uma verdadeira discípula. Um verdadeiro discípulo deve fazer ao mestre espiritual. Aqui nós estamos como se fosse o Bhagavad Gita, como se fossem as orientações de Krishna para Arjuna, mas em outro contexto, de Kapila para Devahuti. É a nossa chance. Não podemos ficar deixando passar, eu ouvi, achei legal a história. Não é história. Hoje, no significado, Srila Prabhupada disse, não é história, não é poesia, é verdade, é revelação. Krishna é o todo atraente, o todo... Medite nele, nessa pessoa de Vishnu. A suprema personalidade de Deus, que tem semblante alegre, semelhante ao lótus, com olhos rosados, com o interior do lótus, com o corpo escuro, com pétalas do azul, quadris cobertos por uma veste brilhante, amarelada, como filamentos. Tem a marca Shrivatsa no peito, mecha de cabelo branco, a brilhante Kaustubha pendurada no pescoço, guirlanda de atrativas flores silvestres, um enxame de abelhas inebriadas por sua deliciosa fragrância zumbem sobre a guirlanda, traz consigo um majestoso colar de pérolas, uma coroa e pares de braceletes, pulseiras, argolas de tornozelo com cintura e quadris cingidos por um cinturão, está de pé sobre o lótus do coração de seu devoto, é muito encantador para olhar, seu aspecto sereno agrada os olhos, a alma dos devotos que o contemplam. Ele é eternamente belíssimo, adorável por todos os habitantes de cada planeta, sempre jovem, sempre anseia por conceder sua bênção. A glória do Senhor é digna de ser cantada, por suas glórias ressalta as glórias dos devotos. Portanto, deve-se meditar na suprema personalidade de Deus e em seus devotos. Meditar na forma eterna do Senhor até que a mente se torne fixa. Assim, sempre imerso em serviço devocional, o verdadeiro yogi visualiza o Senhor de pé, em movimento, deitado, sentado dentro de si, pois os passatempos do Senhor Supremo são atrativos e belos. E quando fixamos nossa mente nessa forma, não devemos manter uma visão de todos os seus membros, senão fixar a mente em cada membro individual, degustar essa presença. Primeiramente, concentre sua mente nos pés que são adornados e assim por diante. Vamos aprender muito com esse capítulo ainda. Já estamos aprendendo. Eu fico imensamente grato por estar aqui com vocês, por ter essa oportunidade. Mesmo não sendo digno e não sendo competente para isso, a graça devocional me é concedida pelos devotos do Senhor Hari. Nesse finalzinho de meditação, eu gostaria de lembrar que hoje é um dia alegre, um dia feliz, porque contemplamos o nascimento de Jesus Cristo, aquele que foi exaltado por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada elogiou a Cristo várias vezes, com grande devoto, em múltiplas situações. Na fácil jornada para outros planetas, ele diz que Jesus era um grande devoto, afirmou que Jesus ensinou que o reino de Deus está dentro de nós, assim como diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, 21. Ecoou a meditação interna em Krishna. Prabhupada declarou: esse verso que nós estamos estudando hoje, 3:28-13, meditação interna em Krishna, em Montreal, em 1968, ele disse que Jesus declarou: meu pai e eu somos um,
significando a unidade em consciência devocional, não em monismo impessoal, mas como um filho obediente ao Pai Supremo. Citou João 14,6, que disse que Jesus narrou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Provando Jesus como via Deus como o único caminho. Assim como Krishna no Bhagavad Gita 10:10. A ciência da autorrealização, ele disse que Jesus orou: não seja feita a minha vontade, ó Pai, mas que seja feita a sua vontade. Exemplificou um Saranagati total, dizendo que Jesus pregava que devíamos fixar a mente única e exclusivamente em Deus e que deveríamos rejeitar o mundo material, idêntico ao Bhagavad Gita 18:66, que diz: abandonai todos os dharmas, só a mim rendei-vos, eu te libertarei de todos os seus erros. Não temas. Então, embora nós que estudamos teologia e temos conhecimento, saibamos que essa data é uma data simbólica, uma data escolhida pela igreja por motivos. Jesus realmente não nasceu dia 25 de dezembro. Cálculos nos dizem que ele deve ter nascido provavelmente ali em abril. Quem nasce em abril, acho que é pisciano. Mas não importa. O nosso coração medita na prática devocional. E celebrar com amor e gratidão o aparecimento das várias formas de Deus nessa terra e o aparecimento dos seus grandes devotos, de seus principais associados, é prática devocional garantida e maravilhosa para nós. E se Prabhupada disse tantas coisas tão boas, ele chegou a dizer para um sacerdote que estava questionando ele disse assim: Jesus Cristo para nós é o Filho de Deus. E se ele é o Filho de Deus, e se ele foi enviado por Deus para falar de Deus, ele é nosso guru. Então é auspicioso que rendamos graças pelo aparecimento dos grandes devotos. E obviamente que os devotos não fazem coisas que são marcas materiais e humanas que fogem da devoção sincera, como fazer em vez de fazer jejum, faz um grande banquete e comem coisas que não deveriam comer e bebem coisas que não deveriam beber. São práticas mundanas que, infelizmente, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros devotos, aqueles que compreenderam a mensagem do Cristo original, amar a Deus acima de todas as coisas, não praticam. Gastança com bens materiais, presentes, e se as pessoas comemoram e nem sabem o que estão comemorando, muitos estão assim perturbados, iludidos, porque Maya está aí para isso. Mas os Shastras e os devotos do Senhor estão aí para o contrário, para nos trazer luz, para que possamos dizer assim: olha, nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a archote do conhecimento, eu ofereço reverências a ele.
e oferecer reverências ao nosso mestre espiritual, a Srila Prabhupada, a suprema personalidade de Deus. Não é ficar simplesmente só, claro, faz parte da etiqueta você colocar a sua cabeça no chão, você se deitar inteirinho, né, dando pranamas, mas oferecer reverências é fazer o que é certo, fazer o que deve ser feito, é ter um coração puro na meditação. Meditar exclusivamente em Deus foi o que o Jesus Cristo disse. Ele não disse assim, medite em mim. Ele diz, amar a Deus acima de todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Assim você vai ter uma visão transcendental. Jai Srila Prabhupada, Jai Jesus Cristo, Jai devotos e devotas, Haribol, minhas eternas reverências e gratidão a todos vocês, devotos e devotas do Senhor, que me trouxeram de volta à vida e meditando nos pés de lótus do Senhor e aceitando as vossas orientações, com a graça de Cristo, com a graça de Radharani, um dia eu chegarei a ser um prestador de serviço devocional. Que vocês nunca me abandonem. Tenham um excelente dia de meditação na figura bondosa e amorosa de Deus, do Senhor Vishnu, de Shri Krishna, que nos deu a oportunidade, inclusive, de termos um Shaktavesha Avatara entre nós, nesse mundo ocidental, e que, se meditado em suas palavras, sem nenhuma alteração e sem nenhum interesse, também levam as pessoas a entender a suprema personalidade de Deus e que o caminho é o serviço devocional puro e Bhakti Yoga na cabeça. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deixa eu prestar aqui as minhas reverências no chat do ISKCON Rio de Janeiro, é o Facebook mais transcendental dos 3 mundos. Mais uma vez presto as minhas humildes reverências a nosso irmão Super Prabhu Haridarshana Dasa, Otávio Daniel, sempre presente em todas as lives que são ofertadas em todo o universo. Elias Pereira dos Santos, minhas reverências. Marcelo Magalhães, minhas reverências. Murali Manohara, é o Mauro. Mauro Matos, olha que bonito, Mauro Matos, que recebeu o nome de Murali Manohara. Jai Srila Prabhupada, Jai Acharya Deva, bom dia, querido, reverências. É isso aí, Marcelo Magalhães, eu disse agora há pouco, né, essa relação maravilhosa, né, de Krishna com Jesus. Prabhupada o concebeu e nos ensinou e garantiu que o ensinamento de Cristo, como Filho de Deus, enviado de Deus, empoderado por Deus, é realmente verídico, auspicioso, como um Shaktavesha Avatara, não é? Um associado eterno, cheio de poder, que veio para trazer uma mensagem auspiciosa, Bhakti Yoga puro, amar a Deus acima de todas as coisas, renunciar às coisas mundanas. Jesus disse, pensar nas coisas do alto. E também uma coisa impressionante
né, que Prabhupada disse que eu não tinha me atentado mesmo, depois de tantos estudos, é a postura de Jesus. Né? Assim como, se não me engano, me fugiu o nome agora. Bom, grande devoto do Senhor que foi apresentado nos mercados, torturado pelos guardas e depois queriam a morte dele, até que ele teve que fingir a sua morte, ser jogado no rio. E essa cena, né, do martírio de um devoto puro do Senhor, assim Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Enquanto os soldados, obrigados pelo poder, não é? De matar a Jesus, cumprindo ali o Dharma de Kshatriyas e respeitando as ordens que eles deviam, de colocá-lo numa cruz, de chicoteá-lo, de fazê-lo sofrer. E Prabhupada disse que uma das características de um devoto puro do Senhor, de um associado eterno do Senhor, é que, assim, mesmo em situações extremas nesse mundo material, não há como perder a doçura, a misericórdia, não é? Ele teve misericórdia dos guardas que estavam crucificando. Ele disse: Pai, perdoa, perdoa. Não impute sobre eles essas ofensas. Eles não sabem o que estão fazendo. É incrível. Ah lá. Por isso que eu falo, nosso Siksha Guru Haridarsana, Haridas Thakura. Haridas Thakura teve o seu calvário, né? Nos mercados, foi apresentado nos mercados públicos e foi também como Jesus, né, no Calvário, sofrendo aquela humilhação e aquela violência física, porque os guardas tinham a ordem de torturá-lo até a morte. E o que Haridas Thakura falou? Ele disse as mesmas palavras. Na verdade, Jesus Cristo, que veio depois, disse as mesmas palavras de Haridas. Não impute sobre eles essa ofensa. Eles estão na ignorância. Não sabem o que fazem. E claro, assim, uma especulação poética, uma licença poética, podemos ver que tem várias coincidências nessa cena da morte de Haridas Thakura com a morte de Cristo. Na verdade, Haridas teve que, por misericórdia, né, para que os soldados cumprissem ali a sua ordem, né, ele se finge de morto, é jogado num rio. Então, assim, Jesus também não podia morrer, né, porque inclusive, ele ressuscitou, né, então ele entra, assim como Haridas, no rio da morte, e sai do outro lado, na margem, no domingo da ressurreição, na sua Páscoa. Então Jesus ressuscitado, Haridas sai da outra margem do rio. Quando ele entra como morto. Quando ele sai andando, simbolizando essa imersão, né, na morte e ressurgindo para a vida, porque é um poder daqueles que são associados eternos e que são o próprio Krishna, como Haridas Thakura. É linda essa passagem. Assim como o nascimento de Cristo no Natal, nós vemos que, assim como o nascimento de Krishna, que houve uma grande luz, né? A estrela bendita iluminou o momento, os dois estavam em ambientes assim, muito simples, né? Krishna na prisão, Cristo ali no estábulo,
Havia uma perseguição, os dois estavam condenados à morte, os dois estavam sendo perseguidos pelas autoridades que tremiam pelo poder deles nessa terra, e semideuses voavam e vinham contemplar o nascimento do menino Deus, tanto com Krishna quanto com Cristo, porque os anjos e arcanjos vieram também. E eles foram salvos da morte. Kansa não atingiu Krishna. Assim como Cristo também teve a sua morte decretada pela autoridade governamental e não foi encontrado por intermédio do amor de seus pais, foram salvos e cumpriram o papel que deveriam cumprir nessa terra. Jesus Cristo veio antes de Haridas Thakura. Ah, verdade. Haridas veio há 500 anos atrás, como associado de Chaitanya. Mas o que eu quis dizer é a semelhança, né, das duas cenas que nos impressionam, né? Porque, na verdade, tudo é Krishna, tudo é um passatempo do Senhor, e tudo o que acontece, assim, nessas grandes personalidades, grandes associados, aconteceram para que nós ficássemos sabendo e tirássemos proveito dessa cena, para que também nos rendamos, para que imitemos a postura, para que possamos galgar conhecimento e evolução espiritual. Muito bem, o Murali fala do milagre de Caná. Claro, essa é uma discussão eterna, né? Assim, o que acontece que no milagre de Caná, Jesus transforma a água em vinho para dizer, olha, estou aqui, os casais que estão casando na minha presença, que me convidam para o seu casamento, como um casamento de um grihasta que segue os preceitos de Krishna. Não é um casamento comum, é um casamento feito nos moldes, nos costumes e na orientação divina. Pode ser e será muito abençoado. Jesus também estava dizendo, não se preocupa não, porque era uma desonra, né, que acabasse o vinho na festa, porque significaria que as famílias que estavam casando seus filhos não tinham condições de oferecer uma festa digna, e Jesus foi lá e transformou a água em vinho. E posso acreditar também, aqui como disse o nosso Murali Manohara Prabhu, que era um néctar de uva não fermentado, porque obviamente eu duvido que Jesus faria um milagre para embebedar pessoas, né? E mesmo que fosse vinho, assim, eu acredito que Jesus já teria criado o vinho zero álcool, né? Como está na moda hoje em dia. Haridarshana Dasa é muito interessante, não é, Prabhu Haridarshana, as semelhanças do advento do Senhor Krishna e do Senhor Jesus. Inclusive, assim, eu tenho até um estudo, não é o caso agora, mais aprofundado sobre essas semelhanças. Alguns escritos que eu ouso fazer e tenho guardado comigo, apenas como momentos de estudo. Muito interessante essas semelhanças do advento de Krishna e de Cristo. Esse sim, né? Jesus foi depois de Krishna, né? Muito, muito. Parece que quem narrou o nascimento de Cristo já tinha lido o nascimento de Krishna. É isso, meus amados. Um bom dia de domingo. Boas festivais. Tenho certeza que hoje no Templo do Rio de Janeiro muitos de vocês estarão lá e
levem as minhas reverências. Aqueles que estiverem em Vrajabhumi estão sendo afortunados com a presença de Chandramukha Swami Maharaj. E aqui em São Paulo, BH, Bahia, no Brasil e no mundo inteiro, que possamos ter um domingo cheio de kirtan, de japa, de praçada, de alegria, e nosso coração também grato pelo aparecimento do Senhor Jesus, vai traduzir tudo isso. Haribo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada aqui!